Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Graças e paz, meus queridos irmãos, bom dia! E atendendo mais uma das pessoas que sugeriram temas, hoje nós estaremos falando sobre por que umas pessoas sofrem na hora da morte e outras não. É um tema complexo, com várias vertentes, e nós não podemos dizer que é apenas isso ou apenas aquilo. Existe uma série de fatores, mas eu quero iniciar essa semana dizendo para você que Deus te criou para viver eternamente. Leia comigo se você puder, se não, apenas ouça atentamente o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Aqui está o projeto de Deus em relação à criação do homem. Está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Muitas vezes esse texto ele é misturado, confundido com Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7 é a execução. É quando o Senhor pega o pó da terra e forma ali o corpo do homem. O homem, até então, já havia sido criado. Onde estava esse homem, pastor? O homem estava dentro de Deus. Está escrito lá em Zacarias 12 que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Então, o espírito do homem já estava pronto. O homem existia dentro de Deus. E lá em Gênesis 2, versículo 7, está escrito que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o que acontece? Gênesis 1, 26 é o planejamento. Vamos formar o homem. O homem então estava sendo gerado dentro de Deus. O espírito do homem foi formado, já existia dentro de Deus. Gênesis 2, versículo 7. O Senhor então forma o corpo do homem do pó da terra. Só que ali ainda não era o homem, porque nós precisamos de um corpo para transitar e relacionar com a dimensão em que estamos. Um exemplo: para eu me relacionar com o mundo físico, eu preciso de um corpo físico. Para eu me relacionar com o mundo espiritual, eu preciso de um corpo espiritual. E o Senhor cria o homem de maneira completa, porque Ele havia criado a terra. Ele havia colocado todas as coisas no devido lugar, da maneira como lhe agradou. E no final, Ele forma o homem para ser, sim, aquele que seria a coroa da criação, aquele que seria o seu representante, aquele que exerceria a imagem e semelhança de Deus através da autoridade. Então, Ele forma o homem do pó da terra, o corpo do homem, sopra em suas narinas o fôlego de vida, porque o homem só passa a ser alma vivente a partir do fôlego de vida ser soprado
dentro daquele corpo. Por quê? Porque o homem estava dentro de Deus. E quando Deus ele está criando o corpo do homem, o corpo do homem está pronto, ele pega o homem de dentro dele e coloca dentro daquele corpo que ele criou, que ele formou. Isso é muito tremendo. Existe uma palavra hebraica que diz ruar, para sopro, e esse ar é um som contínuo, é um som que não tem fim, mostrando exatamente quem nós fomos criados para ser. Presta atenção, Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver eternamente. E quando o ruar de Deus é colocado dentro daquele corpo, o homem então passa a ser nefesh, o homem passa a ser alma vivente. Agora tem uma consciência, agora tem uma personalidade, agora tem pensamentos, agora tem poder de escolha. Dá para você ter noção a complexidade do que nós somos? Deus nos criou de maneira completa. Nós somos tripartidos. Nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito foi criado, foi formado na eternidade dentro de Deus. O nosso corpo, ele foi criado aqui do pó da terra. É por isso que no seu corpo existe todas as substâncias que existem no solo, como cálcio, ferro, fósforo, potássio e por aí vai. Porque o nosso corpo foi formado do pó da terra. E a nossa alma, pastor, a nossa alma é o nosso poder de escolher, de sentir, de raciocinar, que é muito diferente dos animais. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando Deus cria o homem, que Deus coloca o homem na terra, ele já coloca o homem na terra como coroa da criação, depois dele colocar todas as coisas em ordem, depois de tudo aquilo que ele criou, ele insere o homem na terra. E eu quero dizer para você que no versículo de número 4 de Gênesis 1, é onde Deus cria o sol. É ali que fica estabelecido o Cronos de Deus, o tempo. Deus coloca o homem na terra no Cronos e não no Kairos. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Presta atenção. Parece ser complexo, mas é simples. E eu e você precisamos realmente compreender essa verdade de fato, porque isso é extremamente importante. Deus criou o homem, colocou o homem na terra, quando o tempo da terra começou a ser contado como eu e você conhecemos. Porque antes do versículo 4, antes de Deus criar o sol, não era Cronos, era Kairos. Era um tempo eterno, não dava para você medir segundos, milésimos de segundos, minutos, dia, ano, mês, nada disso. Por quê? Porque o dia é o resultado do processo de rotação da Terra em torno dela mesma. E o ano é o resultado do processo de translação da Terra em torno do Sol, no seu eixo. Então nós precisamos entender todo esse processo e a magnitude de tudo isso. Por que Deus nos colocou no Cronos? Porque Deus sabia exatamente que nós, seres humanos, faríamos escolhas ruins, escolhas erradas. Versículo de número 15, Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. O homem não foi criado para ser preguiçoso. O homem não foi colocado na terra para ser um desocupado. O homem foi colocado na terra já com uma função, que era cultivar e guardar. O versículo 15 diz:
E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, olha a ordem de Deus: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que isso me ensina? Que não existia morte até esse momento. A morte não fazia parte da vida do homem. Por quê? Porque Deus criou o homem sua imagem e semelhança. E Deus não morre, Deus é eterno. E nós fomos criados para ser seres eternos. E nós precisamos ter essa clareza em nossa mente. Em nome de Jesus, eu quero orar com você, que você possa digerir essas informações assistindo esse vídeo 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Mas a mensagem principal de hoje é: Deus não criou você para morrer. Deus não te colocou nesse plano para sofrer. Deus nos criou para sermos coroa da criação, para vivermos uma vida da qual Ele planejou para nós. Existe um plano eterno de Deus e nós vamos estar vendo isso no próximo vídeo. Por isso você não pode perder o vídeo de amanhã. Eu quero orar com você nessa hora, abençoando a sua vida, a sua casa. Talvez você está triste, pensativo, talvez você está sofrendo algumas coisas e fica pensando: meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Por que eu estou vivendo isso? Você pode ter certeza que esses vídeos vão trazer clareza e respostas para muitas das suas perguntas. Mas tenha a plena convicção que Jesus te ama, que Ele deseja te dar vida, Ele deseja te dar a vida eterna. E essa ninguém rouba, ninguém toma de você. Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por este homem e essa mulher agora. O Senhor sabe muito bem, meu Deus, o que essa pessoa tem vivido, a situação que essa pessoa tem enfrentado no seu dia a dia, as pressões na mente, no coração, nos sentimentos, muitas vezes, meu Deus, levando essa pessoa para longe do teu propósito, para distante de tudo aquilo que o Senhor planejou e projetou para ele e para ela, mas o Senhor é o nosso Deus. E eu tenho certeza que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, meu Deus, toca nessa vida hoje, restaura essa vida hoje, enche essa pessoa com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e que ele possa estar alegre, feliz, que essa vida possa estar, meu Deus, com o coração realmente entregue diante do Senhor. Em nome de Jesus, toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Mas antes de você sair, eu gostaria de chamar a sua atenção para você curtir esse vídeo, para você compartilhar, para você assinar esse canal se caso ainda não é inscrito. São coisas que não vão te custar nada, é muito rápido isso. Ativa o sininho, chame mais pessoas para ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem será extremamente importante para muitas e muitas vidas. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.